Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Ruth. E enquanto você abre, livro de Ruth, capítulo 1. E os versículos são os versículos 14 até o 19. Diz assim: então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra. Ruth, porém, se apegou a ela. Por isso disse Noemi: eis que voltou a tua cunhada ao seu povo, aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam: não é esta Noemi? Senhor, essa é a tua palavra, fala conosco e edifica-nos para a glória do teu nome. Que essa semente seja uma boa semente, que cada coração seja como uma boa terra, e que eles vivam propósitos extraordinários para a glória do teu nome, e todos juntos dizem amém. Amados, a introdução desta mensagem nos remete a pensar na necessidade de orarmos antes de tomarmos decisões. Eu falei o quê? Orarmos antes de tomarmos decisões. Saíram da casa do pão de Belém, é o significado de Belém, casa do pão. Saíram Noemi, Elimeleque, seu esposo, Malom e Quilion. Essa família de 4 pessoas saíram de Belém e foram buscar refúgio em Moabe. Porque Belém estava passando por um período de fome. E até na casa do pão, falta pão. Para que você tenha uma fé equilibrada, para que você tenha uma fé madura. Alguém aqui tem menos de 1 ano de crente? Quase ninguém. Que bom. Mas principalmente novos convertidos, ou aqueles que não conhecem há muito tempo o Evangelho, as pessoas costumam apresentar um Jesus de conveniência. O que você precisar, ele vai fazer por você. Só que até na casa do pão, falta pão. Para nós termos uma fé equilibrada, uma fé madura, é necessário entendermos que o mesmo sol que o ímpio tem direito, o justo também tem. O que é que isso quer dizer, bispo? Se você trabalhar muito de maneira inteligente, você vai ficar rico, você vai ficar milionário, você vai ficar bilionário, igual Bill Gates, igual a Jeff Bezos, igual a Elon Musk, igual a qualquer um outro. Porque a mesma bênção que cai para o justo, cai também para o ímpio. São princípios. Mas também está escrito que a mesma chuva que cai para o ímpio, também cai para o justo.
Ou seja, a mesma luta, o mesmo câncer, a mesma tribulação que o ímpio enfrenta, crente também enfrenta. Nós não podemos nos iludir com a falsa sensação de que porque nós estamos em Belém nunca vai faltar pão. A seca chega, a crise chega, a luta chega também na casa do crente. E qual é a diferença então, bispo? Que vantagem então tem de servir ao Senhor? É porque o crente tem Deus como refúgio e como fortaleza. É porque o justo tem no final a bênção de Deus fluindo sobre a sua vida. É porque o justo, se não tiver nessa vida recompensa, ele tem a vida eterna como recompensa e galardão de Deus para receber. Então o ímpio, ele não tem garantia nenhuma, mas o justo, ele tem um seguro. Para. Mas para que você não piore a situação da sua vida, porque teve crise em Belém, e às vezes nem sempre porque está tendo crise em Belém, é a nossa pior fase. Eles saem de Belém em direção a Moabe, e quando chegam a Moabe, parece que o que estava ruim, piora. Porque não demora muito e morre Elimeleque, o pai daquela casa. E não basta a dor de ficar viúva, Noemi sofre a dor sem nome. A dor de sepultar 2 filhos. Embora eles já tivessem casados, um casou com Orfa e o outro casou com Ruth, ela perdeu os 2 filhos. E é por isso que nós chamamos de dor sem nome. Engraçado como a gente aprende as coisas. Eu amo a presença de Deus. Alguém mais aqui? Eu fui para Gramado descansar. E crente que não gosta de culto é um problema. Eu fui para Gramado fazer o quê? Descansar. Fui para o Rio Grande do Sul, para Gramado descansar. Descansei o primeiro dia, o segundo dia eu já procurei uma igreja. Deixa eu ver onde é que tem igreja aqui. E aí fui para um culto. Quando chega na hora do culto, só está eu e uma senhorinha de uns 68 anos. Ela disse a idade dela, só estou tentando lembrar que se foi 66 ou 68. E aí ela abriu, na hora que ela me viu chegar, ela estava ajoelhada. Ela levantou, olhou no relógio e disse, vamos começar o culto. Aí eu sorri para ela e disse, então vamos. Ela pegou 2 inários, 2 bíblias, me deu um inário, me deu uma bíblia, pegou um inário, uma bíblia para ela, e aí falou os 2 louvores que nós iríamos cantar e depois o versículo que nós iríamos ler. Oramos, louvamos os 2 louvores, e ela começou a pregar na passagem da viúva de Naim. E aí ela disse, eu fui casada, sou viúva, e tenho uma filha, e eu posso falar um pouco da dor dessa mulher, porque eu sou viúva, eu entendo ela. Agora, tem uma dor que ela suportou, que eu não sei se eu suportaria, que é uma dor sem nome. Aí eu olhei para ela e fiquei assim, querendo saber como é que é essa dor sem nome. Aí ela disse para mim, porque todo mundo que perde um marido ou uma esposa é o quê? Viúvo. Ou viúva. Quem perde um pai ou uma mãe é o quê? Órfão. E quem perde um filho? Aí realmente não tem nome. Então eu fui para Gramado descansar e voltei aprendendo que existe uma dor sem nome. Naturalmente, nós não fomos feitos para sepultar nossos filhos. A ordem natural da vida é você nascer, crescer, se desenvolver, procriar e envelhecer, depois morrer. Só que de repente você, no curso da história, vê que Noemi, que já estava numa certa idade, perde o marido. E como é o nome dessa dor? Viuvez. Ela se torna viúva. De repente ela perde um filho. E como é o nome dessa dor? É uma dor sem nome.
E agora ela perde 2 filhos. Os 2 filhos. E ela já pede que não chame ela de Noemi, mas de Mara, porque ela se tornou amarga. Versículo 20 diz: porém ela dizia, não me chames Noemi, mas chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Eu cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que vocês vão me chamar de Noemi? Essa mulher vive essa dor da viuvez, a dor sem nome. E é incrível como nós, diante da dor, achamos que é o fim de tudo. Nós consideramos ser o fim de tudo. Porém, é no pior momento, no momento da dor, tanto da viuvez de Noemi, como agora na viuvez de Ruth, que elas vivem uma das mais lindas declarações de amor de toda a Bíblia. E eu já vi em alguns casamentos esse texto sendo proclamado. Eu não deixarei de te seguir, por onde quer que tu fores, irei eu. Por onde quer que pousares, ali pousarei eu. Teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Que passagem linda! Mas não foi um homem declarando para a mulher isso. Não foi uma mulher declarando para um homem isso. Foi uma nora declarando para sua sogra. Queridos, eu estou falando aqui dentro do nosso tema do mês e ao mesmo tempo do Dia das Mães. O tema do nosso mês é o tanto quanto Jonatas e Davi se amaram na amizade. Do quanto no momento de dor, no momento de luto, como diz em Provérbios 17, em todo tempo se tem um amigo, mas é na angústia que se nasce um irmão. Eu diria aqui nesse texto que em todo tempo se tem uma nora, mas é na angústia que se nasce uma amiga, uma filha. E o tratamento que você dá revela o tipo de tratamento que você recebe. E o tipo de influência que você exerce determina o tipo de resultado que você vai ter. Eu comecei dizendo que nós temos que tomar cuidado. Antes de tomar decisões, precisamos orar. Agora eu estou dizendo para você que as suas atitudes revelam os resultados que você vai ter. Os resultados que vão chegar para você. Porque tudo que o homem planta, isso ele colhe. Então a atitude de Ruth revela que Noemi não era só uma sogra dentro do imaginário cultural do nosso país. Pregar sobre sogra e sobre nora é sobre insulto, é sobre uma convivência meio que em guerra. Só que eu vejo aqui maturidade, eu vejo aqui equilíbrio, eu vejo aqui sensatez, eu vejo aqui amor, eu vejo aqui uma fé firme, uma fé forte. E Noemi é alguém que revela uma base tão sólida, raízes tão profundas, que Ruth não tem outra alternativa senão reconhecer o nível de maturidade da sua sogra e o nível do Deus que ela serve, a fé que ela carrega. Oh, glória a Deus! E quem você tem sido nos relacionamentos que Deus tem lhe entregado? É uma pergunta retórica que você precisa responder para você mesmo. Mas como eu gostaria de ouvir isso de você? Porque muitos de nós nos transformamos conforme os outros nos tratam mal. E às vezes revela o quanto nós não temos uma identidade firme. Um caráter consolidado. Independente do mal que tentem te fazer, tem um bem de Deus na sua vida que não pode ser alterado por causa do mal que as pessoas te provocam. Por isso está escrito, não se deve pagar o mal com o mal, mas paguem o mal com o bem. Bata no peito e diga, não tem 2 águas jorrando nessa fonte. Pode bater agora com mais convicção e fale mais forte. Diga, não bata muito forte para não tossir. Diga com força e com fé, não jorram 2 águas desta fonte que é o meu coração. Quem é você? Muitos de nós assistimos muito filme, não é? Tem gente aqui que
gosta muito de série, que acompanha muitos filmes. E aí você vê que no filme tem sempre um bonzinho. Eu vou usar o mais conhecido deles, que é o Superman. A gente quer que ele destrua com o arquirrival, com o vilão. Mas ele sempre está dando paliativos, ele nunca resolve. Ele não tem coragem de matar, ele não tem coragem. E a gente fica com raiva, mata logo esse infeliz, mata logo esse desgraçado. Mata! Que o mal dentro de nós grita para que o mal seja retribuído com o quê? Com o mal. E aí sempre tem um Batman, um Superman dando lição de moral. Não, nós temos que fazer justiça. Ele vai ter que ser preso. Ai, gente, parece que é frustrante para nós. Naquele momento a gente queria ver a sangue. Esse infeliz já fez muita gente sofrer. E às vezes até já matou gente. E está acontecendo um bocado de coisa no filme. E a gente está querendo o quê? Mal. E queira ou não queira, nós estamos sendo ministrados por esse sentimento enquanto assistimos. Um sentimento onde nós queremos ver vingança. Onde nós queremos que o mal seja retribuído com mal. Nós queremos que ele use todo o superpoder dele para destruir o arquirrival, para destruir o vilão do filme. Só que o Senhor Jesus, ele fez a mesma coisa. Deus, ele não destruiu Satanás. Ele tem poder para isso? Vai chegar o dia da condenação? Mas por que ele não fez isso? Porque em Deus não há mal. Satanás vai ser sentenciado pelo próprio mal que ele está provocando. E aqueles que decidirem lhe seguir. Mas em Deus não há mal. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E eu preciso te trazer para essa realidade, querido, querida. Independente de quem te trate mal no seu lugar de trabalho, você só tem o bem de Deus para entregar para elas. Independente de quem te trate mal nos seus relacionamentos de convivência social, você só tem o bem de Deus para entregar para eles. Você é bênção de Deus nesta geração. Glória! E nós precisamos afirmar isso dentro de nós. Senão, qualquer coisa que acontece conosco, nós, ao invés de sermos crentes e dentro de uma solidez da palavra, nós seremos reativos. Alguém nos fez mal, a gente diz, não, eu sou crente, mas não sou besta. Aí troca o mal por mal. Só que a Bíblia diz, irmãos, que não se deve ser assim. Antes, devemos pagar o mal com o... E não só isso. Porque tem gente que no momento de ira diz, nem para Deus matar, nem para Deus fazer, nem para Deus acontecer. Não. A Bíblia diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Você já pensou se nos seus momentos de raiva, Deus fosse fazer ser o seu justiceiro? Que já tinha de gente morta, não estava dentro do GB. Ah, papai vai pegar, papai vai fazer. Papai não vai fazer nada. Papai quer que você ame assim como ele te amou no seu pior dia, na sua ignorância. E é isso que Noemi representa. Uma mulher que vai para uma terra estrangeira, que tem todo o mal, mas mesmo assim ela consegue ser uma bênção, de maneira que a sua nora reconhece Deus na vida dela e o nível de maturidade, de raízes profundas na identidade que ela tem. E quando ela decide voltar para sua terra, ela despede órfã, sua nora, e espera que Ruth faça a mesma coisa. Só que ela desenvolveu um bem na vida, no coração de Ruth tão grande, que ela teve de volta tudo aquilo que um dia ela plantou. Não, gente, tamanho da renúncia de Ruth é enorme. Ela vai deixar o seu povo, ela vai deixar os seus parentes, ela vai deixar sua terra, sua cultura. Ela está disposta a abrir mão de tudo por amor à sua sogra. Gente, se não tivesse escrito, a gente não ia acreditar numa história dessa. Porque no imaginário popular é inconcebível uma situação dessa. Só que a nora se apega de uma maneira tão grande à sua sogra que ela diz, você vai voltar para sua terra e aonde você for, eu vou com você.
Não tente insistir, não me inste para que eu te abandone, porque eu não vou te abandonar. Onde você for, eu vou. Onde você pousar, eu pouso. Onde você morrer, eu quero ser sepultada junto, porque o seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. E elas voltam para Belém. Quando chegam em Belém, depois de ter chorado, depois de ter se despedido, elas decidem juntas enfrentar o luto. Embora o luto não tenha prazo de validade, vai ter uma hora que você vai ter que levantar, sacudir a poeira e recomeçar a sua história. A dor da perda é grande, mas o que Deus tem para fazer ainda é maior. Ei, seus sonhos não morreram com quem foi. As promessas de Deus não foram sepultadas na sua vida. A dor precisa passar, porque tem um tempo de promessa a ser cumprido na sua vida. Então tem uma lei no meio do povo, e essa lei, para ser cumprida, eu preciso estar no meio do povo. Eu preciso estar dentro de um ambiente de lei para viver aquilo que é promessa para as nossas vidas. Se você não entender isso, você não vive. Tem coisa que você tem direito, mas você não está debaixo do terreno da promessa a se cumprir na sua vida. Havia uma lei, Deuteronômio capítulo 25. A lei do levirato diz que caso você tivesse alguma crise financeira, vendesse o seu terreno, vendesse suas posses, um parente próximo seu, chamado de parente remidor, ia comprar aquela posse, não para ficar para si, mas para lhe devolver, porque você não desfez daquela terra porque queria se desfazer, mas porque não viu outra alternativa. Essa mesma lei também diz que caso um parente adoeça e morra, for um caso de Malom, de Quilion, de Elimeleque, um outro parente, um outro homem, deve se casar com a mulher que agora está viúva para dar prosseguimento à sua linhagem. E quando elas voltam para Belém, encontram um dos parentes de Elimeleque. De acordo com a história, eles são primos próximos. E o nome desse parente é Boaz, é um homem rico, dono de um campo. A crise já tinha passado, ele está prosperando. E enquanto tem um terreno de dor, um terreno de sofrimento, que Noemi decidiu sair, ela vem e encontra um terreno onde a lei está sendo cumprida, onde a prosperidade está fluindo, onde a bênção está reinando. E Deus nessa noite te trouxe aqui para lhe dizer que Ele tem um terreno novo para você. Independente das percas que você teve, independente das tribulações que você viveu, independente do luto que você está enfrentando, há promessas que vão se cumprir na sua história e na sua vida. Quem pode dar um glória a Deus e tomar posse? Nós precisamos crer na promessa de Deus para as nossas vidas. Quando elas chegam em Belém, então Noemi começa a dar dicas para a Ruth. Ela não vai só por conveniência, ela vai de fato debaixo de uma sujeição à sua nora. É como se ela estivesse dizendo: agora você é minha amiga e você é minha mãe. E aí o que acontece? Ela manda aí catar espigas, catar cereais no campo de Boaz. E chega lá, Boaz se afeiçoa a essa moça, mesmo sem saber de todo o trâmite da vida dela, se afeiçoa a ela. Porque Deus é Deus que dá graça a quem decide viver uma vida conforme a retidão da sua palavra. Queridos, ao tomar a decisão de seguir a Deus, de seguir a fé de Noemi, junto com isso, vem direitos e promessas que Ruth tomou posse para a sua vida. Eu não sei quanto tempo você tem de crente, mas eu quero te dar uma dica aqui hoje. Decida viver uma vida conforme a palavra de Deus. Decida se enquadrar, se jogar debaixo da nuvem do cumprimento das promessas de Deus.
Porque quem apenas é ouvinte e esquecido, nada tem direito. Mas quem é praticante da palavra pode se preparar para bons encontros. Pode se preparar para viver promessas, milagres, portas abertas. Pode se preparar para viver graça de Deus. Deus vai lhe dar graça aos olhos de pessoas que você nem imagina, mas que vão mudar a sua sorte. De alguém viúva, de alguém de luto, de alguém de prova, de alguém de vento, de alguém de luto, de alguém de tempestades, para alguém de bonança, de vitórias, de milagres, de extraordinário, de sobrenatural. O poder de um relacionamento. Mesmo que você não queira, os seus relacionamentos falam muito mais de você do que o que você imagina. Mesmo que você não queira, seus relacionamentos te influenciam mais do que o que você imagina. Os relacionamentos definem o que você usa, o que você veste, o que você calça. Seus relacionamentos definem o tipo de lugar que você frequenta. Seus relacionamentos até denunciam o nível da sua fé. Com quem você tem se relacionado. E quem se relaciona com você fica melhor ou pior depois que você se vai. E quando você se vai, as pessoas querem ir atrás e dizer: meu Deus, que bênção foi conhecer você. Ou dizer: graças a Deus que está indo embora. Essa pergunta precisa ser feita dentro do seu coração. Porque Deus te chamou para ser bênção. Não ser um morcego que fica buscando uma vítima. E eu digo não os morcegos herbívoros, mas os morcegos sanguessuga. Que ficam buscando um hospedeiro para sugar o sangue. Porque a gente, nas nossas redes sociais, agora só ouve isso, né? Faça amizade com pessoas que te levam para o próximo nível. A gente ouve muito isso. Eu não tenho nada contra. Até estimulo também. Você tem que estar na mesa onde pessoas estão num nível maior do que o seu. Se você é o maior da mesa, está na hora de você levantar e sair. Você precisa continuar aprendendo. Precisa continuar. Eu não tenho nada contra isso. Mas na mesa que você senta, você está dando alguma coisa? Porque a mensagem hoje é: você precisa ser como Noemi, uma bênção que faz pessoas alcançarem promessas. Você precisa ser como Noemi, que influencia pessoas a melhorarem, a sair de Moabe e a chegar em Belém e ver o resultado de suas boas escolhas. Você precisa ser a bênção da mesa. Você precisa ser a boa influência do grupo. Você precisa ser alguém que leva as pessoas ao seu próximo estágio, ao próximo nível. Porque quando não tiver ninguém para fazer, você o fará. Eu vou profetizar de novo. Quando ninguém tiver para fazer, você fará. Glória a Deus. Eu aprendi com um bispo, amigo meu, que ele não perdia. Ele disse assim: eu não perco a oportunidade de influenciar positivamente as pessoas. Aquilo entrou como uma flecha no meu coração. Eu já era desse tipo de pessoa que amo influenciar. Mas depois que ele falou isso, parece que me abriu um leque de possibilidades. Poxa, toda oportunidade agora que eu tiver, eu vou influenciar positivamente as pessoas. É por isso que eu guardo para mim algumas dores. Não contribuo com todo mundo nesse aspecto de vomitar minhas dores, de ficar desabafando meus problemas. Não podem resolver. E eu vou estar influenciando negativamente. Eu vou estar ensinando as pessoas a serem como eu, cheio de lamúria, de dor. Eu tenho as pessoas certas com quem eu posso contar, desabafar e resolver. Defina o seu caráter como alguém que é bênção aonde chega. Não se deixe transformar pelas situações, mas antes transforme os lugares com aquilo que você carrega no Senhor. Querido, eu estou falando de uma mulher que podia ter de fato virado amarga nas suas decisões, amarga nos seus pensamentos, nas suas falas, amargas na sua forma de viver. Mas mesmo na amargura, tem uma mulher que diz: eu vou estar contigo e não abro mão de estar com você. Na dor, no pior tempo da vida de Noemi, a nora disse: até no pior dia dela,
ela é uma lição de vida para mim. Que você seja esse canal de bênção, que influencia positivamente as pessoas, que faz com que vidas sejam alcançadas, que famílias sejam tocadas, que pessoas ao sentarem do seu lado, no lado do ônibus, do Uber, quando você sair do ônibus, quando você sair do Uber, quando você deixar aquele ambiente, alguém diga: meu Deus, que bênção, que bom foi sentar com essa pessoa e ouvi-la esses minutos. Que aonde você chegar, você seja desse que arrasta alguém para mais perto de Deus e faz com que promessas se cumpram. E não deu outra, irmãos. Ruth casou com Boaz. A lei favoreceu ela. A graça alcançou Ruth. E olha que Ruth, quando você vai ver na genealogia, Ruth entra como uma daquelas que geraram até Cristo chegar. A decisão de uma moabita fez ela gerar no ventre alguém que geraria o Messias mais para frente. Olha como uma decisão certa faz com que você marque a sua própria história como bênção. Se ela não se disponibilizasse, outra mulher nasceria, porque Boaz estava debaixo de uma promessa. Mas porque ela saiu de Moabe, seguindo a sua sogra, entendendo o valor de uma boa relação, de uma boa amizade, abrindo mão de tudo que parecia ser bom para algo ainda melhor, oh glória a Deus. Ela viveu um grande milagre, uma grande promessa. Levanta as duas mãos nessa noite. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Suas relações vão te levar ao próximo nível. Você vai agir debaixo de oração, debaixo de propósito. Onde Deus te colocar, lá no trabalho, onde Deus te levar, oh glória a Deus. Ah, bispo, eu já sou uma bênção. Pois então, essa é uma noite de Deus ampliar esse nível que você está e te levar para escalões ainda maiores, para ambientes ainda maiores, e te fazer fluir na vida de outras pessoas. E não só em bênçãos financeiras, bênçãos terrenas, mas principalmente em bênçãos espirituais, em salvação, em libertação, em transformação de vidas. Porque quando nós decidimos ser bênção, não tem como não acontecer. Nós nos tornamos verdadeiros condutores da bênção de Deus. Amém? Saia daqui debaixo dessa palavra hoje. Se você é sogra, seja a melhor sogra que você puder ser. Se você é nora, seja a melhor nora que você puder ser. Se você é mãe, não perca a oportunidade de influenciar positivamente seus filhos. Se você é pai, faça questão de influenciar positivamente seus filhos. Se você é amigo, não abra mão de usar sua influência positiva para levar pessoas ao próximo nível. Um dia, um grande pregador nasceu. Sua mãe não era pregadora, não era pastora, não era diaconisa, não era intercessora, não era nada da igreja. A sua mãe, ela decidiu ser a melhor mãe possível, crente. Na didática de casa tinha oração, vida com Deus, jejum, vida com propósito. E essa mulher, que não tinha nenhum envolvimento com obra, gerou o maior evangelista do século XX. O pastor Billy Graham, que ganhou mais de 100 milhões de almas para Jesus em volta do planeta. Quando essa mulher chegar no céu, que já chegou, o filho já foi também farto em dias, o Senhor não vai perguntar para ela: o que você fez na obra, minha filha? Não fez nada na obra? O Senhor vai dizer: venha receber o galardão pela boa criação que você deu ao seu filho. Pelas multidões que ele ganhou, porque se não fosse a sua criação, ele não estaria na minha presença. A influência que você exerce é mais poderosa do que o que você imagina. É por isso que crente não pode ser caloteiro. É por isso que crente não pode ser problemático. É por isso que crente não pode ser mentiroso. É por isso que crente não pode dar mau testemunho.
É por isso que crente não pode ser enrolado. É por isso que crente não pode ser barraqueiro. É por isso que crente precisa levar a imagem de Cristo onde ele chega. Porque os resultados disso serão nos devolvidos em forma de galardão quando chegarmos lá. Fique de pé comigo nessa noite. Nesses 35 minutos que eu ministrei o seu coração, a minha oração é que o Espírito de Deus te faça ser tão, mas tão boa influência, que pessoas olhem para você e digam como Ruth disse para Noemi: o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Levanta as duas mãos para nós orarmos juntos, rendidos ao Senhor. Faça uma oração sincera, uma oração de entrega ao Senhor. Diga: Pai, hoje eu saio daqui desejoso de influenciar positivamente as pessoas. Eu quero ser como Noemi, eu quero ser como Davi, eu quero ser como Daniel, que aonde chegaram, influenciaram de tal maneira que as pessoas foram atraídas para o Senhor, que as pessoas desejaram ter mais de Deus, temeram. Nabucodonosor louvou o Deus de Daniel. Ruth louvou o Deus de Noemi. O Deus da sua vida será exaltado pelas suas ações. Eu oro neste momento junto com os teus filhos, Pai, porque há um desejo no nosso coração de sermos semeadores das boas novas, sermos canais de bênçãos, instrumentos nas tuas mãos, cheios do teu Espírito para exalar o bom perfume. A carta de Cristo aberta e lida para que esse mundo veja que o Senhor é bom. Queremos ser canal, queremos ser um instrumento, queremos ser bênção nesta geração. Te pedimos em um nome precioso de Jesus, que nosso caráter seja tocado pelo teu Espírito, porque não é por força nem por violência, mas é o teu Espírito quem transforma o homem. Oh, glória! Que a nossa identidade seja forjada conforme o teu Espírito nos ministra, a tua palavra nos molda. Que não sejamos raivosos, reativos, mas que sejamos cheios do teu Espírito para proclamarmos as boas novas, daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Que hoje a amargura se transforme em doçura, que hoje o luto se transforme em vida, que hoje a tristeza se transforme em alegria, porque a presença que eles carregam vão levar pessoas de Moabe para Belém para viverem promessas. Nós te louvamos, gratos e certos da vitória. Levanta líderes segundo o seu coração aqui, Jesus. Levanta pessoas influentes para tocar pessoas, para tocar corações, para gerar vida, para gerar avivamento. Nós louvamos, gratos, certos da vitória. E a igreja viva diz, e o povo santo diz: aplauda Jesus essa noite.